Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E aí galera, como prometido antes, a gente vai falar agora sobre fascismo. Para falar sobre fascismo, eu recorri a 4 obras para a gente poder ter esse debate com informação, com respaldo histórico e científico, como deve ser. Então eu peguei O Fascismo Eterno, do Umberto Eco, que é um clássico, basicamente. Os vídeos, todas as listas são feitas normalmente baseados nessa obra. Peguei também a definição, ajudando, a definição de esquerda e direita lá, do Humberto Bobbio, um livro também muito bom. Peguei Como as Democracias Morrem, do Levi Tzlaff, fantástico, o livro é incrível. E peguei também A Elite do Atraso, do Gessé de Souza, que é um brasileiro. Vai ter lá no fundinho tem um sonzinho do todos, mas não é meu, é o som lá de fora, tá ligado? Tem uma galera com paredão aqui na Catingueira geral. Fascismo. O fascismo, como vocês conhecem, o que a gente vai determinar aqui é o contexto histórico do fascismo agora, moderno, porque fascismo é uma palavra criada lá atrás, na década de 20, pelo Benito Mussolini, enquanto contexto, porque fascismo vem de uma tradição etrusca, apropriada pelos romanos no período da República, onde você tinha os magistrados, e os magistrados tinham acompanhantes, seguranças, pessoas que os acompanhavam, e essas pessoas carregavam uma ferramenta, uma arma, que é um feixe de tiras, um feixe de madeira enrolado em tiras no cabo de um machado, chamado aí de faccio. Esse faccio, feixe, que passou a denominar uma coisa específica, que são associações, grupos ou milícias que acompanhavam o soberano ou uma pessoa importante, tá ligado? Então lá no dia 23 de 3 de 1919, Benito Mussolini funda o Faccio di Combattimento. E esse Faccio di Combattimento, como o próprio George Orwell vai falar, é uma política sem sentido, é uma palavra que pode significar até valentão, é um cara babaca, somente. Mas aqui eu quero colocar para vocês, são 14 características que o Umberto Eco usa para delimitar o que é esse fascismo, beleza? Então vamos lá. A característica número 1 está ligada ao culto à tradição. Todo fascista ele vai cultuar um passado nostálgico, seja um passado de uma ditadura militar, seja um passado do Império Romano com Mussolini, seja um passado dos vikings nórdicos arianos lá com Adolf Hitler, mas o fascismo ele vai chupar uma tradição, seja política, seja social, seja religiosa, seja mítica, mas essa tradição é o que funda, o que une, o que mantém o partido, o grupo coeso. Número 2, recusa a modernidade. Recusa a modernidade, já está dizendo, Tudo que é moderno, tudo que é um novo é meio que rechaçado, porque eles cultuam uma tradição, eles vão cultuar um passado que, idealizado por eles, é o perfeito. Então tudo que é moderno, seja no discurso, seja em prática, seja em política, seja moderno, é ruim, é acabar com a tradição, com a família tradicional brasileira. 3. Ação pela ação. O que isso significa? Irracionalidade. O fascista ele é burro, ele é irracional. Ele age com violência e ele aponta essa violência dele específica nessa ação pela ação, combatendo aquilo que ele acha que é o mal. Nesse caso, o Umberto Eco aponta que o fascista ele odeia e ataca artistas, intelectuais, universidades, cientistas, mídia. Estranho, A aversão à discordância. O fascista ele não pode ser questionado, e quando ele é questionado, ele agride fisicamente, verbalmente, ele não tem argumentos. Ele não contra-argumenta. Não é que você não possa ter um ponto de vista e não aceitar que haja um ponto de vista contrário. Não é isso. É que o fascista ele não aceita, e o contra-argumento do fascista está ligado muito a uma repressão física, a ataques. Inclusive, tipo, você tenta argumentar com um cara que a Terra não é plana, ou que, rachadinha, e aí o cara vai falar da sua mãe, vai usar um tipo de violência física ou verbal. Medo do diferente é a característica 5. O que seria um medo do diferente? Não seria medo, eu tiraria esse medo e colocaria ódio. Todo fascista odeia a diferença. Ele odeia minorias, essas minorias que se curvem às maiorias. Essas minorias sejam étnicas, sejam de gênero, sejam de classe, raciais,
Todas as minorias são odiadas porque eles representam um atraso, eles representam algo negativo que atrapalha a unidade da maioria. Belezinha? Ressentimento ou frustração. A característica 6, né, é um ressentimento ou uma frustração muito forte que todo fascista tem. Lá em Como as Democracias Morrem ou no Elite do Atraso, ambos os autores chamam a atenção para esse ressentimento que agora as elites sentem e pegam-se nessa nostalgia de um passado, de um momento áureo da democracia americana ou da política brasileira, para se apegar a discursos violentos e nacionalistas. Então essa frustração é onde a galera pesca. Na Itália foi a frustração por não ter recebido tudo que deveria da Primeira Guerra. Na Alemanha é o Tratado de Versalhes e os judeus. No Brasil, nacionalismo. A característica 7 é o nacionalismo exacerbado. Todo fascista é nacionalista, mas não é que todo nacionalista seja fascista, entendeu? Todo fascista é nacionalista, mas não necessariamente todo nacionalista ele é fascista. O nacionalismo gera o ódio ao estrangeiro e a xenofobia. Número 8, um inimigo externo. O que é um inimigo externo? É um inimigo que a gente tem que combater para evitar que ele entre, que ele tome posse. Sejam comunistas, sejam judeus, seja o PP, seja qualquer coisa. Então há um inimigo externo onde eu posso apontar o meu ódio e fazer com que essa horda alienada de pessoas estúpidas siga, continue e eu me obedeça. O ponto 9 é o culto ao bélico. Todo fascista gosta de guerra, ele gosta da luta, ele gosta de reverenciar a guerra, né? A gente não luta pela vida, a gente vive pela luta. E a gente morre por essa luta, morre pelo ídolo ou morre pelo Estado. Que coisa linda e babaca. O número 10 diz desprezo pelos fracos. Esses fracos podem ser grupos raciais, podem ser grupos étnicos, podem ser grupos religiosos, podem ser grupos políticos, não importa, mas a fraqueza é apontada como algo que tem que ser combatido. Alguém que não... que tem força física e que não trabalha, você que lute, você que conquiste, você não consegue porque você tem saúde, então faça. Você é um fraco, então a culpa é sua. Eu não estou lhe excluindo ou combatendo você porque eu sou mau, é porque a sua fraqueza contamina a minha força ou a força do meu estado. O 11 é o culto ao herói. E nesse culto ao herói eu não vou nem entrar, porque vocês já entenderam onde a gente vai chegar, né? Todo fascista tem herói, o herói é principal, o herói carrega tudo nas costas, o herói deve ser copiado e imitado. E tudo que o herói faz é lenda, é mito. O 12 é machismo e fetichismo. Sim, Humberto Eco diz que todo fascista ele é machista e extremamente fetichista com armas. Humberto Eco, na década de 50. Não é Cláudio não, viu? Então lá atrás, Humberto Eco já chamou nossa atenção que o fascista ele tem esse culto pela masculinidade, pela virilidade. Ele não tolera essa ideia de feminino, de discussões afeminadas. Inclusive, quando esse tipo de ódio leva e deve levar no discurso fascista à morte dessa diferença. Porque a gente não tolera esse tipo de prática. E esse fetiche pelas armas é associado a esse discurso de ódio que faz com que, né, alguns símbolos se tornem cada vez mais comuns e são analogias a um discurso fascista. Número 13, Galo da Borborema, é aguerrido, é lutador. Um populismo qualitativo. O que é um populismo qualitativo? Não é um populismo tradicional como o de Vargas, que foca na massa, no povão, no proletariado, com seus interesses. Mas são populismos voltados a grupos específicos, como na Elite do Atraso e no As Democracias Morrem. Esses discursos, né, voltados para essas ideologias mais fascistas, ou como já se chama de proto-fascistas, né, estão ligados a falar o que se quer para a sua massa, o seu grupo. No nosso caso de mundo atual, são para as elites frustradas com as crises econômicas, ou sei lá, não poder ir para a Disney. 14, nove língua. Essa eu acho que é o ponto que mais toca aqui pra gente recentemente. O que é nove língua? Nove língua nada mais é que uma nova língua, mas uma nova língua, um idioma diferente? Não. O fascista ele aprende a falar fácil, porque ele é burro. O fascista ele é burro.
Ele não entende termos científicos, ele não entende português, sintaxe, semântica, não. Ele fala sabe, eu falo pro povão? Eu falo fácil, eu erro, tá ok? Eu falo bobagens, eu falo coisas simplistas, eu pego uma coisa importante, como um discurso científico, um discurso acadêmico, um discurso político, e transformo com, é muito fácil. Então eu mastigo a coisa de uma forma burra e idiota para facilitar o acesso à minha massa e tornar o meu discurso mais comestível, mais aprazível. Então é muito fácil convencer, porque é muito fácil de entender. Você imagina um cara explicando um contexto científico de isolamento social e o cara diz, não, tá ok, e daí? Então é apenas uma falácia, é um discurso fácil que é muito mais aprazível, mais apetitoso para ser consumido. Lá no Como as Democracias Morrem, a gente também tem um bom contexto para entender como o nazismo e fascismo, de uma forma geral, podem ser entendidos hoje. O fascismo é uma política de extrema-direita, certo? E aí existem direitas e esquerdas, nem todo homem ou pessoa, ou seja lá o que for de direita, é fascista, mas todo fascista é de direita, certo? É um espectro ideológico de uma díade criada desde a Revolução Francesa, díade de dois, para facilitar o nosso entendimento entre esquerda e direita. Beleza? Lá no Como as Democracias Morrem, é colocado um texto, um contexto bem legal, que é chamado de outsider político. O que é um outsider político? Quer dizer, alguém de fora da política. Então, esses discursos protofascistas, falados lá pelo Gessé, são facilmente absorvidos quando o indivíduo ele se coloca como alguém fora da política. Ele não é um político de carreira, né? Ele é um político que vem de fora. Ele vai fazer a nova política. Ele vai fazer o novo. Ele não vai se apegar a velhas alianças. Então ele promete muita coisa porque ele se propõe como um outsider político. Mas todo outsider político tendeu a ter essas políticas mais ligadas a uma ideologia fascista. Não que todo outsider virou fascista, mas há uma propensão maior a isso acontecer. E como a gente identifica essas características? Lá na obra Como as Democracias Morrem, a gente tem 4 pontos para entender como o outsider político pode ser identificado e como as políticas dele se tornarão ou podem vir a se tornar ideologias ligadas ao fascismo. Primeiro, a rejeição às regras democráticas ou à regra do jogo ou ao compromisso muito débil, quase inexistente com ela, tipo criticar a urna, criticar o processo eleitoral, dizer que ganhou sem ter ganho. Entenderam? Número 2 é a negação da legitimidade dos oponentes. Nenhum oponente pode concorrer com ele porque não é legítimo, porque é ladrão, porque é bandido, porque é corrupto, porque é alguma coisa. Então, eu não aceito, e eu não estou dizendo que é provado ou não, mas eu estou dizendo que todo discurso desse outsider liga para que o que vem a concorrer comigo, ele não tem legitimidade, ele não pode concorrer. E aí, quem compra esse discurso, a massa que compra, aceita e apoia. O ponto 3 está ligado à tolerância ou encorajamento à violência. E isso eu não vou nem comentar. O número 4 é propensão a restringir liberdades sociais, liberdade dos oponentes ou, inclusive, dos civis e da mídia, né? A mídia, principalmente, terá sua liberdade cerceada. E não precisa que essa liberdade seja cerceada oficialmente com a censura. Basta que, com uma prática discursiva lá da nova língua, você consiga convencer os seus a criticar e apontar veículos e meios jornalísticos que sejam favoráveis apenas ao seu discurso, onde você tem aí um globicho. Bom, pessoal, tá aí. Não sei se ficou como esperado, ficou mais longo do que eu queria, porque é um assunto mais complexo e eu tive que pesquisar mais para fazer. Então, se gostaram, dá um feedback aí, porque a gente vai fazer outras paradazinhas aí. Beleza? Valeu. Professor Cláudio Barroso. Valeu.